Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Sexta 22, vamos direto ao ponto, abrindo uma exceção no conteúdo do canal que é: eu fiquei indignado durante essa semana onde eu li aí de uma das pessoas influenciadoras do mercado financeiro postando numa conta do Twitter: narrativas falsas. Investidor estrangeiro nunca ditou o ritmo da nossa bolsa. Pessoal, isso me deixou indignado e eu estou demonstrando aqui para vocês informações do próprio site da B3, os últimos 25 anos da movimentação do nosso Ibovespa e também do fluxo oficial estrangeiro no nosso mercado. Ou seja, dos últimos 25 anos, o fluxo estrangeiro acertou o lado do mercado em 18 anos, sendo que 13 para cima e 5 para baixo. Quando você vê aqui, barrinha azul acima do zero, fluxo positivo no ano, barrinha vermelha abaixo do zero, fluxo negativo no ano. E tivemos 7 anos onde que a gente teve divergência entre o comportamento do preço e do fluxo. Pessoal, desses 7 anos de divergência, a gente tem aí praticamente de 2013 para cá, boa parte deles, 5 anos de divergência. Se a gente olhar, 3 anos de divergência foi exatamente os anos de 2013, 14 e 15, que a nossa bolsa só caía. Passou de 61 para 43 mil pontos. Olha o que eles estavam fazendo? Comprando a rodo, de baseada, em liquidação no nosso mercado. E agora, nos 2 últimos anos, a nossa bolsa está estourando e eles estão aproveitando para quê? Colocar um belíssimo lucro no bolso. Então, aqui no nosso canal, a gente pretende sempre manter a transparência com vocês que acompanham, seja o fluxo oficial estrangeiro, seja o fluxo por parte das corretoras estrangeiras que operam no nosso mercado, para você aprender o ambiente de trading. Não é para qualquer pessoa, mas eu acho um absurdo pessoas com influência ditando aí informações que são realmente falsas sobre o mercado financeiro, ainda colocando como uma narrativa falsa, tentando puxar sardinha para o seu saco. A gente não concorda com esse tipo de comportamento e a gente está alertando a vocês aqui o comportamento do fluxo oficial estrangeiro e toda semana também comentando com vocês em relação ao fluxo das corretoras estrangeiras que operam no nosso mercado. E a gente já vai abrir esse vídeo já informando aqui a vocês em relação aos índices que não são tão amplos. Pessoal, dá só uma olhada. Qual que é o índice que está mais forte no nosso mercado? Você que acompanha o nosso conteúdo aí semana após semana. A gente está falando com vocês aqui do índice de materiais básicos que secaram vendas desde meados de agosto. Nós já estamos aí em novembro. Olha a escadinha para cima aqui, pessoal. Nessa semana, mais um show por parte deles, ó. Escadinha para cima, ponta compradora. Nessa semana também compraram o índice industrial. Agora, se você perceber, índice de materiais básicos já está com ponta compradora superior a vários dos nossos índices, inclusive aí o nosso Ibovespa, os próprios ativos do Ibovespa e também do setor financeiro. E para corroborar com isso, dá uma olhada como é que fechou aqui a semana em relação às valorizações para o nosso mercado. Índice de materiais básicos, quase 5 de alta. Índice industrial, 2,40 de alta. Ou seja, quem está fazendo pressão aí por parte aí das corretoras estrangeiras estão nadando de braçada e ajudando a empurrar alguns setores dentro para o nosso mercado. E é isso que a gente tem muito orgulho de demonstrar para vocês. Porque, pessoal, a gente tem aqui também as informações dos 23 índices disponibilizados pela B3. E dá uma olhada no comportamento aí das corretoras estrangeiras durante essa semana. Quem foi o carro-chefe? Índice de materiais básicos, compraram 543 milhões de reais no nosso mercado, seguido exatamente aí do índice industrial, 92 milhões, e o segundo índice que não é tão amplo, com a segunda maior valorização da semana. A gente tem muito orgulho para poder demonstrar para vocês aqui no conteúdo do canal. Aí você comenta: não, Renato, mas os ativos do Ibovespa, ponta vendedora Futebol Clube. Sim, a gente está vendo aqui, ó. Inclusive o Ibovespa subiu na semana 2%, só que esses índices subiram mais. Agora, se a gente verificar, pessoal, dá uma olhada no saldo geral. A gente tem aqui basicamente as bolsas internacionais com predominância de queda. Ou seja, bolsas americanas em queda, predominância de queda para europeias e também asiáticas. 0,30 de média, o mundo caiu. E o fluxo é estrangeiro, ele está operando Brasil, Europa, Ásia, Oceania. Então, o fluxo estrangeiro, o fluxo oficial estrangeiro, também aproveitou para poder sair aí do nosso mercado, com exceção de alguns setores, conforme a gente viu aí, que foram o índice de materiais básicos e também o índice industrial.
Bom, em relação à movimentação da moeda americana, a gente fechou aí com o dólar praticamente na estabilidade. E eles sentando a mamona na venda durante essa semana, 43 milhões de ponta vendedora. Agora, se a gente olhar aqui o grau de eficiência, qual que é o índice que eles tiveram a maior projeção de lucros, pessoal? Exatamente o índice de materiais básicos. 34 milhões nessa semana de projeção de lucros. Agora, olha o Ibovespa. 17ª pior performance e eles tiveram o quê? Uma projeção de prejuízo de pouco mais de 10 milhões de reais. E a gente está aqui sempre, todas as semanas, publicando para vocês aqui aquele nosso gráfico evolutivo, onde semana após semana a gente consegue postar para vocês o resultado de projeção ou de lucro ou de prejuízo pelas corretoras estrangeiras nos ativos do Ibovespa. Ou seja, nessa semana, projeção de prejuízo de 10 milhões. Lembrando que na semana passada eles tiveram uma projeção de lucro de 22 milhões de reais. E para quem já acompanha o nosso canal, olha a quantidade de semanas que eles são vencedores. Tem semanas que eles têm sim projeções de prejuízo, mas tem um ritmo muito menor. A gente não faz esse acompanhamento desde a semana passada. Você que é novo no canal, você vai perceber que a gente já faz esse acompanhamento aí por 3 anos. Portanto, aqui a gente fala e prova. Ou seja, são 175 semanas, das quais 133 fluxo e preço no mesmo sentido, ou seja, uma taxa de acerto aí de 76%. Por isso que eu sempre falo com você, quer ficar craque em relação ao comportamento do fluxo oficial e das corretoras estrangeiras no nosso mercado? Se estiver passando por aqui, se inscreva no nosso canal, ative aí o sino de notificação e principalmente deixe o seu like para prestigiar o nosso conteúdo. Bora lá, rodar a vinheta rapidamente para a gente poder dissecar as informações dessa semana. E a gente já começa demonstrando aqui para vocês, dos 15 ativos de ponta compradora nessa semana para o Ibovespa, pessoal, alta média de 2,81. E dos 15 de ponta vendedora, subiram também, só que subiram um pouco menos, 2,53. Ou seja, eles conseguem, inclusive, aí, ter essa expertise no nosso mercado. Mas como o ambiente por parte deles ficou vendedor para os ativos do Ibovespa, olha aqui, eles tiveram 1 bilhão de um lado e 1,5 bilhão de outro, dando essa projeção de prejuízo para os ativos do Ibovespa nessa semana. Só que a gente vai comentar para vocês o seguinte, olha, pessoal, quem que foi o carro-chefe dessa semana? As ações de Vale, que subiram mais de 6% no nosso mercado. Vale na semana passada tinha caído quase 5% e eles estavam atuando numa ponta vendedora de pouco mais de 250 milhões. Lembrando que na semana retrasada, Vale tinha subido 1,5% e eles tomaram no nosso mercado quase 600 milhões de reais. Eu sempre falo para todo mundo, faça uma maratona nos vídeos anteriores para que vocês vejam as pressões que eles fazem nos nossos ativos, pessoal. E nessa semana, show de bola. E dá uma olhada, pessoal, que o destaque de ponta compradora a gente teve aqui nas ações da Azul. A Azul subindo aí mais de 9% dentro do nosso mercado. Lembrando que na semana passada eles tiveram uma ponta vendedora para as ações de Azul e a Azul fechou com ambiente de desvalorização. Mas se a gente verificar no ambiente mensal agora, eles estão aí com o fluxo comprador da companhia e o ativo aí com um ambiente de valorização no mês de novembro de quase 5% no nosso mercado. Bom, e na outra ponta, Renato, ponta vendedora do Futebol Clube aí nas ações preferenciais de Petrobras, quase 260 milhões e o ativo nem aí, simplesmente aí uma alta expressiva, pouco mais de 2,30% no nosso mercado. O que eu posso adiantar para vocês, porque essa semana a gente começou aí a série nova das opções, L para Call e X para Put, pessoal, eles enfiaram a mamona na compra para as opções de Call de Petrobras dentro do nosso mercado, ou seja, estão comprando aí muito fortemente as opções e vendendo o ativo no mercado à vista, ou seja, operação de taxa que eles estão fazendo aí para o nosso mercado. Em relação aí ao destaque de ponta vendedora, a gente teve aqui as ações da própria bolsa, B3SA, que teve uma queda de 0,62 durante a semana, lembrando que na semana passada, B3 já tinha subido, eles já estavam também tendo uma ponta vendedora no ativo para o nosso mercado. Então, eu vou demonstrar aqui para vocês os dois índices que a gente teve aí, exatamente essa projeção de pujança de ponta compradora por parte deles. O primeiro, o índice de materiais básicos, né, pessoal? Olha que interessante, olha, o ativo que eles tiveram como carro-chefe, inclusive foi o carro-chefe do Ibovespa, as ações de Vale, e o segundo de ponta compradora, exatamente aí as ações de Gerdau.
Pessoal, há quantas semanas que a gente está falando de Gerdau para vocês aqui no conteúdo do canal? Se você olhar das últimas 14 semanas no nosso mercado, eles tiveram fluxo comprador no ativo em 11 delas. Quando o ativo estava lá embaixo, perto dos R$12, eles já estavam tendo uma ponta compradora no ativo e agora o ativo sendo cotado no nosso mercado aí bem próximo de R$17 dentro do nosso mercado. Isso aí é uma expertise pura por parte deles em relação aí aos nossos ativos. E na ponta vendedora, o destaque a gente teve aqui exatamente para as ações de Braskem, ponta vendedora por parte deles, e Braskem aí terminando a semana com uma desvalorização de mais de 3%. Lembrando, mais uma vez que a gente comenta com vocês, fluxo vendedor de Braskem, inclusive tinha sido o ativo que mais tinha caído na semana passada no setor de materiais básicos, eles também estavam sentando a mamona na venda, ou seja, a expertise por parte deles é muito forte no nosso mercado. Então, se a gente olhar aqui o setor industrial, que também corrobora com muito ativo do setor de siderurgia, a gente tem aqui exatamente GGBR como carro-chefe de compra, e a gente teve aqui como destaque de ponta compradora, a gente teve aqui exatamente as ações de JHSF com mais de 8% de valorização, 8,40, e eles sentando a mamona na compra. Na ponta vendedora, o carro-chefe foram as ações de Natura, lembrando, né, pessoal, Natura, na semana passada, eles tiveram a maior ponta vendedora no setor de consumo no nosso mercado, e Natura na semana passada já tinha tido uma desvalorização aí superior a 4% em relação ao ativo. Nessa semana, bem próximo do 0,0, 0,09 de queda, eles continuando aí sentar a mamona de ponta vendedora no ativo. E o destaque também ficaram por conta das ações da Iven, com uma queda de 0,83, e bem interessante a gente comentar aqui, Iven no setor de construção, caindo 0,83, eles empurrando para baixo. JHSF no setor de construção, eles empurrando para cima, e o ativo subindo aí 8,40, ou seja, eles têm uma expertise muito forte. Cirela, setor de construção, também eles atacando aí na ponta vendedora, o ativo aí sentindo em relação a esse movimento para o nosso mercado. Bom, vou informar aqui a vocês da movimentação deles no mercado em relação aos 8 grandes grupos para os ativos do nosso Ibovespa. Pessoal, olha que interessante. Então, no setor financeiro, nessa semana o destaque a gente teve aqui para as ações de Iguatemi e também para as ações de RBR, ambas com ambiente de valorização, eles ajudando a empurrar para cima. No restante, a gente teve aí ponta vendedora no nosso setor bancário, conforme a gente viu lá, inclusive nas próprias ações da B3, e o destaque de ponta vendedora exatamente as ações de Cielo. Lembrando que na semana passada Cielo tinha subido e eles nem aí, eles estavam o quê? Ambiente vendedor nesse ativo para o nosso mercado. Bom, no setor de consumo, pessoal, a gente teve destaque aí nessa semana para as ações de Magazine Luiza e também principalmente aí para as ações de Ambev. Ambev já tem aí 2 semanas com ponta compradora por parte deles. Na semana passada o ativo já tinha reagido numa ponta compradora por parte deles, e nessa semana continuar nessa toada e o ativo aí correspondendo bem a essa prática. A gente teve também de ponta compradora as ações de Magazine Luiza, a gente não precisa nem de comentar muito aqui no canal, né? Na semana passada o ativo já tinha subido, eles já estavam comprando, nessa semana o ativo continuou a subir e eles continuam ambiente comprador, e também a gente teve aqui ambiente comprador nas ações de Via Varejo, sendo que na semana passada eles não participaram da alta, só que nessa semana o ambiente positivo ajudando na valorização do ativo. Bom, e no setor de materiais básicos, a gente que já comentou, né, pessoal? Aqui está o show do nosso mercado, com exceção de Braskem, que eles estão aí atingindo uma ponta vendedora bem pujante. E no setor de óleo, gás e biocombustível, pessoal, olha o destaque aqui para as ações de Ultrapar. Pessoal, Ultrapar secaram vendas já há algumas semanas. Das últimas 8 semanas, vocês vão perceber aí que a grande maioria delas está com uma movimentação compradora. Inclusive, na semana passada, o Ultrapar tinha sido o ativo que eles mais tinham tomado no setor de óleo, gás e biocombustível. E nessa semana, olha o que aconteceu com o ativo. O ativo aí com uma valorização de mais de 11% dentro do nosso mercado. No setor de serviços públicos, continua aquela toada de vendas em alguns ativos. Nessa semana deram um refresco em relação aos ativos do setor de energia para a Eletrobras, tanto a Elet 6 quanto a Elet 6. Lembrando que
eles estão aí com uma ponta vendedora mais pujante na relação das ações de Elet3. Nessa semana ambas caíram no nosso mercado e eles atuaram aí numa ponta vendedora. Agora, na ponta vendedora, onde que teve o comportamento do preço, a gente teve aqui as ações de Energia Brasil e também as ações de Equatorial, que na semana passada foi a maior alta do setor e eles já não tinham participado, já estavam sentando a mamona na venda. No setor de indústrias, pessoal, dá uma olhada nas ações da Azul. Uma alta expressiva no nosso mercado e eles ajudando a empurrar para cima. Lembrando que na semana passada eles estavam ajudando a empurrar para baixo as ações da companhia e a gente estava percebendo essa pressão vendedora. Nessa semana recompraram tudo que já tinham vendido na semana passada e estão com saldo positivo inclusive no mês e o ativo no mês já com uma variação próximo de 5% dentro do nosso mercado. A gente teve aqui um destaque também para as ações de Embraer. Embraer que tinha caído forte na semana passada, com eles empurrando para baixo com muita força. Nessa semana tiveram uma ponta compradora mais pujante. Inclusive viraram o fluxo do mês e agora o fluxo do mês para a Embraer está positivo para o nosso mercado. Em relação ao setor de saúde, pessoal, ponta vendedora praticamente aí em quase todos os ativos, com exceção das ações de hipermarcas que fecharam bem próximo do 0 a 0, sendo que na semana passada o ativo que eles fecharam com ponta compradora em relação a esse setor foram os ativos da Qualicorp. Qualicorp, inclusive, nessa semana foi a maior alta do setor, mais de 4%, e eles andaram o quê? Colocando lucro no bolso. Em relação ao setor de telecomunicações, a gente falou com vocês na semana passada que TIM tinha sido o volume de maior compra por parte deles, inclusive ajudando a empurrar a movimentação de valorização, sendo que na semana retrasada eles não ajudaram com uma forte valorização do ativo. Na semana passada aproveitaram e ajudaram, e nessa semana, pessoal, o ativo subindo aí mais de 5%, eles aproveitaram para quê? Para colocar lucro no bolso. E tanto é que na movimentação da Vivo eles não tiveram uma ponta vendedora, ou seja, conseguiu andar? Conseguiu, só que teve uma alta muito mais modesta dentro do nosso mercado em relação às ações da companhia. Lembrando, mais uma vez, pessoal, o nosso canal não é call de compra e o nosso canal não é call de venda. Esse relatório que a gente faz, ele não tem nenhuma vinculação de compra e venda e nenhuma hipótese. Falo com todo mundo. Seja seletivo nas suas análises, foque a opinião própria com embasamento coerente. Nunca use o seu dinheiro sem o devido gerenciamento de risco no mercado financeiro. Aproveitando para apresentar vocês que estão conhecendo o nosso trabalho, que estão conhecendo o nosso canal, aqui temos a nossa estrutura. A gente fala do fluxo oficial estrangeiro e também das corretoras estrangeiras que operam no nosso mercado. Muita gente me fala, Renato, onde que eu olho o fluxo estrangeiro? Pessoal, na descrição do vídeo tem o link para a nossa página. Você desce, na coluna esquerda a gente tem o segmento Bovespa e também BMF. Lembrando, por regra da Bolsa, a B3 divulga com 2 dias úteis de atraso, a gente está sempre atualizando para vocês lá. E para os contratos futuros, a gente acompanha os contratos do Ibovespa Futuro, dólar e também juros. Essas informações sempre saem na madrugada e se você acessar pela manhã, a gente tem essa informação aqui. Renato, e por parte das corretoras estrangeiras que operam no nosso mercado? Pessoal, isso eu tenho em tempo real. Inclusive, a gente tem um sistema que a gente consegue varrer todo o mercado. Inclusive, para quem quer ter uma ideia do funcionamento das corretoras estrangeiras, eu já falo para vocês, lá na nossa página tem uma aba chamada A Ideia do Blog. Dá uma lida lá para vocês interagir em relação às movimentações aí dos players internacionais que atuam no nosso mercado. A gente consegue acompanhar para os ativos do Ibovespa, setores e também para os ativos do mercado futuro, ou seja, os ativos do índice e também do dólar futuro. E a parte mais gostosa que eu gosto de falar com vocês aqui nos nossos vídeos é isso aqui, ó. Se você gostou, já chega, senta o pé na porta e já deixa o seu like, sempre para ajudar a prestigiar esse nosso conteúdo. Vamos falar agora em relação ao mercado futuro, né, pessoal? O que a gente estava comentando com vocês em relação ao índice futuro? Que era o fluxo de curto prazo, né? Que estava ajudando o quê? A sustentar a movimentação do nosso mercado. Eles chegaram a bater quase 4 bilhões de reais do fluxo das corretoras estrangeiras que atuam no nosso mercado. E o nosso mercado chegou a derreter e eles estavam o quê? Mantendo ponta compradora desse curto prazo. Nessa semana o nosso mercado o quê? Estourou, principalmente no pregão de quinta e de hoje, na sexta-feira. Eles aproveitaram inclusive o pregão de hoje para colocar o quê? Um belíssimo lucro no bolso.
eles ainda têm um acumulado muito pujante para esse contrato. Ou seja, nessa semana vocês percebem que toda aquela pujança das 4 semanas anteriores, eles já estão aproveitando para colocar o quê? Lucro no bolso. Muito em função também, porque, pessoal, esse contrato já vai terminar agora em dezembro. Então a gente já está na segunda metade desse contrato para ele se acabar. Então eles já estão aproveitando as 4 primeiras semanas, eles o quê? Enfiaram a mamona na compra, ajudaram aí a fazer uma gordura, inclusive com preço médio excelente, e agora nessa semana eles aproveitaram para colocar alguma coisa no bolso em relação ao Ibovespa futuro. Em relação aos contratos futuros do dólar, pessoal, olha o que eles fizeram. Na semana passada, Ponta Compradora Futebol Clube, a gente chegou a comentar com vocês que foram quase 100 milhões. E nessa semana, Ponta Vendedora, principalmente no pregão de quinta e no pregão de hoje, com a moeda praticamente na estabilidade. Ou seja, eles aproveitaram a alta, chegaram a ficar levemente com preço médio a favor e já estão o quê? Colocando lucro no bolso. Lembrando que a gente só tem aí, basicamente, a semana que vem, exatamente nos pregões de segunda a quinta, para liquidez desse atual contrato Z dentro do nosso mercado. Então eles já estão aproveitando para colocar alguma coisa no bolso, diminuir a exposição no contrato, que praticamente aí reduziram pela metade, chegaram a ficar quase 100, agora eles estão com 46 milhões de ponta compradora. Bom, a gente vai comentar com vocês aqui também sobre o fluxo oficial estrangeiro. Esse fluxo oficial estrangeiro, pessoal, ele segue aquela toada de venda futebol clube, conforme a gente viu ali, inclusive na abertura do nosso vídeo. Muita gente fala comigo, Renato, mas eles estão vendendo nesses 2 últimos anos? Sim, só que a gente consegue perceber, pessoal, olha aqui, ó, 2017, ponta compradora fizeram um pico praticamente lá em fevereiro de 2018, ou seja, até então estava tudo normal. Depois eles fizeram uma ponta vendedora aqui, chegaram a vender, nosso mercado passou de 85 para 69 mil pontos, lá na greve dos caminhoneiros, depois eles voltaram a atacar na ponta compradora do nosso mercado. E o nosso mercado passou de 69 para 86 mil pontos, ou seja, lá em outubro de 2018. Agora, o que aconteceu depois de outubro de 2018, pessoal? Saíram a rodo, ou seja, depois das eleições do segundo turno de presidente da República, eles simplesmente foram em debandada, saindo aí do nosso mercado com mas muita ênfase. É o que a gente está comentando com vocês. Eles estão colocando o quê? Um belíssimo lucro no bolso, já que lá no início do vídeo, hoje a gente comentou, entre 2013, 14 e 15, que a nossa bolsa estava lá derretendo, chegando lá nos 40 mil pontos, eles estavam comprando abaciada o nosso mercado. Então, nada mais justo, entre aspas, né, pessoal? Caso uma pessoa esteja com uma projeção de lucro absurda, ou seja, comprando o nosso mercado entre 40 e 45 mil pontos e o nosso mercado aqui batendo 108, onde esse investidor estrangeiro vai ter uma projeção de lucro de 100% do jeito que está tendo no nosso país? Sendo que a gente sabe que juros no mercado desenvolvido é praticamente zero ou bem próximo a zero. Tá? Então eles estão colocando então esse lucro no bolso e esse fluxo oficial também está corroborando com a informação que a gente tem, sempre está batendo com vocês aqui, que é o fluxo por parte das corretoras estrangeiras que operam no nosso mercado, que é essa linha amarela. Renato, mas por que não está tão vendedor do que o fluxo oficial? Porque a gente sabe que tem investidor estrangeiro que opera por corretora nacional. E como corretora nacional não nos interessa, não é porque a corretora nacional tem menos atratividade em relação ao investidor local, nada disso, pessoal. É só porque a gente entende que o investidor estrangeiro que opera numa corretora estrangeira que atua no nosso país tem uma expertise muito maior. Por quê? Essas corretoras estrangeiras que estão sediadas no nosso país, eles têm escritórios em qualquer buraco do planeta Terra. O que não acontece aí com as instituições nacionais que temos aqui no nosso país. Então, o que a gente vai terminar o vídeo de hoje, inclusive aí corroborando com aquela nossa crítica na abertura do vídeo, a movimentação do nosso mercado, onde que neste mês, principalmente com a movimentação do pregão de quinta e de hoje, o nosso índice está subindo. Aí você fala, pô Renato, você está sempre comparando aí investidor estrangeiro com investidor pessoa física. Sim, porque eu quero que o investidor pessoa física, não só que acompanhe o conteúdo do nosso canal, fique craque no ambiente de trading, pessoal. Porque não é um ambiente igual ao ambiente de investimento. São 2 focos totalmente diferentes. Muita gente confunde, entra no nosso canal e confunde as bolas. Uma coisa é você ser investidor de valor, confiar no valor financeiro daquela empresa. A outra coisa é você entrar
no mercado para o ambiente de trading, ou seja, exige conhecimento específico para isso. E o que a gente comenta? Poxa, investidor pessoa física, pessoal, em setembro a bolsa subiu 3,5, estava vendendo. Subiu em outubro, mais 2,30, ficaram no 0 a 0, ou seja, não participaram nas duas altas, que se a gente somar aqui, dá quase 6% de alta. E nesse mês a gente está subindo 1,37, está tomando. E eu digo mais, olha aqui pessoal, a gente tem evolução dia após dia. Aí você pode comentar, não Renato, olha ó, eles estão tomando com o nosso mercado subindo. Pessoal, eu tenho evolução aqui de todos os dias de pregão desse mês de novembro. A linha amarela é o fluxo do investidor pessoa física. E a linha verde é o fluxo do investidor estrangeiro. É claro que essa informação a B3 só divulgou até o dia 19, porque por regra são 2 dias úteis de atraso. Então a gente tem essa informação só até dia 19, ou seja, olha o que estava acontecendo com a nossa bolsa, pessoal. Quando a nossa bolsa subiu até o dia 7 do 11, olha o que estava a linha amarela do fluxo por parte aí do investidor pessoa física, abaixo da linha do zero. Não aproveitou nada o movimento. Aí você comenta, não Renato, mas o investidor estrangeiro também estava abaixo da linha do zero. Ok, até aí tudo bem. Tanto é que depois o mercado passou de 2,20 de alta para 1,26 na máxima de baixa, ou seja, caindo mais de 3,5%, quase 3,5%. O investidor estrangeiro continuou o quê? Fazendo a movimentação do preço. E é isso que a gente está sempre comentando. Será que é o investidor pessoa física que faz o preço do dia a dia da bolsa? E eu digo mais, será que aquele cara que está fazendo um swing trade de 2, 3, 4 dias aguenta segurar essa ponta compradora? Principalmente a galera que está fazendo aí ambiente intradiário, day trade, mercado caindo, caindo, caindo e o cara fazendo o famoso Zé Comprinha. A gente não está aqui para poder julgar em forma nenhuma o investidor pessoa física. A gente só tenta alertar as pessoas que curtem o nosso trabalho, que curtem o nosso canal, que no ambiente de trading, infelizmente, o investidor pessoa física é o pé trocado do processo. E isso para o ambiente de trading, que você faz trading de alguns dias ou até mesmo intradiário, se a pessoa realmente estiver contra o movimento, ela vai o quê? Zerar suas contas. E vai fazer parte daquela base estatística de quem tem e faz parte do ambiente trading, não é um investidor de sucesso. E a gente está tentando desmistificar isso. A grande maioria do conteúdo do investidor e principalmente do trader para o mercado financeiro não divulga essa informação, pessoal. E a gente faz isso com o maior respeito do mundo, mas não no sentido de chacotear o investidor pessoa física. E sim, para falar o seguinte, você quer ser trader, cara? Você tem que se preparar para que esse mercado seja para você não ser o pé trocado no ambiente do trading. Porque no ambiente do trading, ele não vai te perdoar. E quando você resolver estopar, já é tarde. Nada a ver com o ambiente de investimento. E aí, a gente encerra o vídeo de hoje, mais uma vez, pessoal, agradecendo a vocês o prestígio em relação ao nosso conteúdo. A gente bateu aí, nessa semana, pessoal, 10.100 inscrições do nosso conteúdo. Na semana passada a gente já tinha batido a marca dos 10.000, nessa semana 10.100. Vamos com tudo, as pessoas que estão chegando, sejam muito bem-vindas. Só que não venha com espírito parasita. Faça a sua maratona nos vídeos anteriores para que você perceba onde estão nos setores e nos ativos as pressões de compra e venda por parte dos grandes fundos globais que operam o nosso mercado. Mais uma vez a gente fala, se você gostar desse conteúdo, não se esqueça lá de deixar o like. Nessa semana a gente quase bateu a nossa meta, mesmo porque foi uma semana mais curta, muito feriado, a gente entende esse processo, sendo que nessa semana que vem a gente tem uma semana cheia e a gente está sempre aqui para poder divulgar para vocês de forma transparente a melhor informação sobre o investidor estrangeiro / corretoras estrangeiras que operam dentro do nosso mercado. Um forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo. Tchau, pessoal!